Contar uma história em menos de 30 minutos pode parecer uma missão impossível, mas para muitos cineastas não é, e as categorias de curta-metragem do Oscar comprovam isso. Se você está sem tempo, ou se você quer uma dica para conhecer a fundo uma história e ter uma opinião formada sobre algo, as categorias de curta-metragem, de documentário, são bem interessantes para isso. Eu vou ranquear os 5 indicados do meu menos favorito para o meu favorito. Curiosamente, o meu último colocado, ou seja, o meu menos favorito, é justamente o favorito para levar o Oscar. I Am Ready Warden se passa no Texas em 2018. O John Edgar foi condenado à pena de morte e ele vai ser executado. E por isso ele está recapitulando toda a vida dele e a trajetória que fez ele chegar ao corredor da morte. Em 2004, ele tentou assaltar um homem num posto de gasolina. O homem reagiu e ele deu mais de 15 facadas no homem que tinha apenas $1,25. Talvez um dos meus maiores problemas com I Am Ready Warden é que o próprio documentado não me dá tanta empatia assim como ele deveria causar. Ano passado a gente teve 95 Senses, outro curta-metragem sobre pena de morte, também indicado, mas no curta de animação. E a abordagem dele sobre a questão da pena de morte, que é muito recorrente no Oscar, aliás, é 300 vezes melhor do que esse curta-metragem. Até porque a Amy Red Warden vai focar mais na redenção por conta da religião do que a redenção pela própria questão criminal ou da própria questão jurídica dos Estados Unidos com relação a essas condenações. Em quarto lugar aparece A Única Mulher na Orquestra. Esse é um curta-metragem da Netflix que é dirigido pela Molly O'Brien. Ela é, inclusive, a sobrinha da documentada. A Edna O'Brien, que é a tia dela, tá com 87 anos e tá definitivamente se aposentando dos palcos. No início da carreira dela, ela quebrou todas as barreiras possíveis quando se tornou a primeira mulher a integrar a Filarmônica de Nova York, a orquestra regida pelo maestro Leonard Bernstein. E quem assistiu o maestro no passado lembra disso. Ela tocava contrabaixo. Agora, já com uma certa idade, a Edna tá focada em ensinar novas gerações e também a seguir a vida dela. Ela quer mudar uma casa nova, fazer novas coisas e recapitular tudo que passou na vida dela. Em terceiro lugar aparece Death by Numbers, ou Mortes em Números. Death by Numbers é um curta que vai mergulhar na trajetória da Samantha Fuentes. Ela é uma sobrevivente do assassinato de 22 pessoas na escola de Parkland, na Flórida, em 2018. Naquela ocasião, o Nicholas Cruz, um jovem quase da mesma idade que ela, invadiu a escola e disparou contra alunos e professores. Numa dessas curiosidades da vida, Samantha estava na aula de Memória do Holocausto, e a arma que foi apreendida com Nicholas Cruz tinha uma suástica desenhada. Em segundo lugar, eu coloquei Instruments of a Beating Heart. Esse é um curta-metragem que se passa numa escola primária do Japão. Os alunos da aula de música do segundo ano, de cerca de 7 anos de idade, têm que fazer uma apresentação semestral para os alunos do primeiro ano, os calouros. A gente vai ter, nesse curta, um choque de culturas, porque a cultura japonesa em relação a questões artísticas é de extrema perfeição. Então, mesmo sendo crianças de 7 anos, elas são levadas a uma pressão extrema para chegar ao nível perfeito de apresentação. Isso leva algumas das crianças a terem crises de ansiedade, crises de choro e ataques de pânico no meio das aulas. O primeiro colocado é um curta-metragem que vai causar indignação a qualquer pessoa que assistir. E é por um motivo bem ruim. Incident vai ser basicamente um compilado de câmeras de segurança e de câmeras corporais de policiais de Chicago, nos Estados Unidos. O curta vai contextualizar que a cidade de Chicago está enfrentando uma efervescência. Alguns policiais da cidade estão sendo julgados por terem assassinado um homem negro, e um dos argumentos deles foi legítima defesa. É nesse cenário em que um homem sai da barbearia onde ele trabalhava e é parado por alguns policiais. Eles alegam que o homem era suspeito e que ele poderia estar portando uma arma, mesmo o porte de arma sendo legal em Chicago. Durante a abordagem, os policiais começam a cercar. Inseguro, o homem vai tentar puxar a identidade dele para apresentar aos policiais, quando um dos policiais saca a arma e atira 5 vezes a queima-roupa no meio de uma rua no centro da cidade. Uma das falas mais marcantes e, para mim, revoltantes de Incident é de uma policial falando com um policial que atirou. Ela desabafa dizendo que imaginou, quando o homem colocou a mão na cintura, que não fosse chegar em casa e ver os filhos dela, ou o marido. O homem assassinado em questão deixou uma filha de 4 anos, que nunca mais vai ver o pai, graças a eles. Uma curiosidade muito interessante, muito importante da categoria de curta documental
é que boa parte deles são considerados conteúdos jornalísticos pela imprensa dos Estados Unidos. E é por isso que a grande parte deles está disponível no YouTube de graça para todo mundo. Tem, óbvio, a questão que eles são disponibilizados pela imprensa dos Estados Unidos, então eles estão em inglês, com legenda em inglês. Se você conseguir encontrar uma legenda em português, ou se você entender perfeitamente o inglês, tá ótimo. Eles estão disponíveis nos canais do The New York Times, do Washington Post, da New Yorker e de outros grandes portais de notícias dos Estados Unidos. YouTube, I Am Ready Warden, Incident e Instruments of a Beating Heart estão disponíveis. Death by Numbers só entrou em circulação no cinema dos Estados Unidos e você vai ter que procurar ele o mundo inteiro para conseguir encontrar. E A Única Mulher na Orquestra tá disponível na Netflix.